Olá, você está feliz? Sou o Diego, seu mentor, e hoje a gente está aqui para falar sobre liderança. Talvez você seja um líder, um gestor, talvez você se submeta a um, e hoje eu estou aqui para explicar para você um pouquinho sobre o papel dessa pessoa, quais são as responsabilidades de alguém que é denominado um líder ou está numa posição de liderança e cuida das pessoas, né? Seja no trabalho, seja na sua vida, seja talvez no lugar onde você esteja frequentando, uma religião que tenha um líder. Você precisa entender quais são as características de alguém que está nesse papel de liderança, para que você possa, talvez, saber o que de fato é esperado dessa pessoa. Então, hoje eu vou listar 5 características de um líder que realmente faz o papel dele e não é só um chefe, como a gente diz, tá bom? Então eu queria listar essas 5 características. E antes de tudo, eu queria pedir para você dar um joinha nesse vídeo, tá bom? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda. É muito importante que você se inscreva porque eu vou trazer muito conteúdo bom aqui e eu queria muito que você fizesse parte disso, tá bom? Se inscreve no canal, faz um comentário depois do vídeo, se você teve já um líder parecido, se você tem um líder que tem essas características, é muito bom que você diga isso pra gente, tá bom? Então vamos lá? Vamos falar disso? Vamos falar de um líder? Primeira coisa que eu preciso deixar claro para você, tá? E é muito importante que você saiba. Um líder não necessariamente é um chefe, tá bom? Existem pessoas que estão numa posição de chefe, mas elas não são bons líderes. E existem pessoas que estão numa posição de liderança, ou sabem o que é ser um bom líder, mas nem sempre estão numa posição de chefe. O que eu venho percebendo à medida que os anos vêm passando é que as pessoas que ocupam as maiores posições, sejam nas empresas, sejam na vida, nos locais onde eu participo, eu percebo que nem sempre as pessoas que estão ali numa posição de liderança estão prontas para aquilo ou sabem às vezes o que é ser um bom líder. Infelizmente, tem pessoas que acabam chegando nessa posição simplesmente porque elas conhecem alguém ou porque elas têm uma intimidade com algumas pessoas e elas acabam chegando a uma posição. E outros, nem sempre, outros de fato conquistaram a posição, mas ainda não sabem quais são as características necessárias para aquela posição que ele está. É muito comum isso, tá bom? O que mais a gente vê na vida normal aí, né, as pessoas reclamando, porque o chefe não é bom, olha, meu líder não é bom, meu gestor não é bom, a pessoa que está na minha liderança, ela não sabe o que ela faz. As pessoas reclamam muito. E de fato, alguns têm muita razão, realmente as pessoas não sabem como liderar, mas outros não têm tanta razão assim. Então hoje, por isso que eu queria compartilhar e conversar um pouquinho com você sobre isso, tá bom? Sobre as características e o papel dessa pessoa, o que ela deveria ter como um líder, um gestor, um responsável de uma área, de um lugar ou de um estabelecimento. Se você é um empreendedor, se você tem um negócio, você também precisa ter essas características, tá bom? Para lidar com pessoas. Beleza? Vamos lá então? Então, eu queria dizer para você no começo que para trazer esses pontos aqui, eu me inspirei em um líder. A história já teve um maior líder de todos e eu não tenho como não me inspirar nele, né? Porque todas as vezes que eu leio sobre ele, que eu vejo as histórias e como ele agiu, eu trago ele para a minha vida, para tomar como uma referência mesmo de liderança. E todas as vezes que eu vejo algo diferente, eu questiono. Poxa, isso não está alinhado com aquele líder que eu sigo e acompanho. E esse líder não tem como eu fugir, é Jesus. Jesus foi o maior líder que a história já teve. Pode você acreditar ou não acreditar, mas ele foi o maior líder. A história não é à toa denominada a partir de Cristo, né? E depois de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. De fato, ele tem a sua relevância e a sua significância do ponto de vista histórico, científico, do ponto de vista de representatividade junto à humanidade. Então, ele foi o líder que eu me inspirei, tá? E eu me inspiro, não só me inspirei, mas me inspiro no dia a dia. Então eu tiro muitas lições de como Jesus se portava, como ele fazia, o que ele fazia, tá? Então se você não conhece Jesus,
Eu vou contar um pouquinho depois sobre a história de Jesus, quem é Jesus e a liderança que ele teve. Eu vou fazer um vídeo apartado para falar disso. Mas foi com base nele que eu trouxe algumas questões aqui e os pontos que eu vou dizer. Primeiro ponto, sem fugir, Diego, você está enrolando muito. Vamos lá? Primeiro, a primeira característica de um líder, de fato, verdadeiro, é dar o exemplo. Então, se você estiver anotando aí, quiser começar a olhar para isso em uma liderança, ou se você não é um líder que faz isso, você precisa fazer, tá bom? Um bom líder dá o exemplo. O que isso quer dizer, Diego? Posso te contar uma história? Certa vez, os discípulos estavam junto com Jesus. E sabe o que ele fez? Ele simplesmente pegou um balde com água, uma toalha, e ele sentou no chão e começou a pegar os pés dos discípulos e lavá-los, enxugá-los com a toalha. E quando ele foi fazer isso, alguns liderados até disseram: opa, para aí, que o que você está fazendo você não deve fazer, você é o nosso líder. Como você se submete a ficar de joelhos aqui nos meus pés e lavar os meus pés? E quando Jesus foi confrontado com isso, a primeira coisa que ele disse é: se eu não fizer isso para vocês, vocês não vão fazer igual. Vocês não vão ter parte comigo. Vocês não vão entender o que é ser um líder de verdade. O que é liderar pessoas e mostrar para as pessoas que você tem capacidade de lavar os pés delas nos dias que forem necessários. Isso era uma prática comum na época, de lavar os pés, até porque as pessoas andavam em chão de terra, de várias coisas, e era uma prática comum. Então Jesus faz essa prática com os seus liderados. Ele fica de joelho, abaixa, coloca um balde com água, com uma toalha e lava os pés dos discípulos, um por um. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que um bom líder, ele não simplesmente manda fazer, ele vai lá e mostra como se faz, ele dá o exemplo. Então, se você é um líder, se você é uma pessoa que tem um líder, você precisa ver nele um exemplo. O bom líder, ele precisa, sim, chegar no horário, ele precisa estar comprometido com o horário da empresa, comprometido com as pessoas que estão ao redor, ele precisa estar comprometido com a entrega que vai ser feita, ele precisa estar comprometido com a equipe quando precisa de ajuda. Então, um bom líder, ele dá o exemplo, ele mostra que ele é assim. Então, se você quer ser um bom líder ou quer se tornar uma pessoa que se não realmente tem o cargo de líder, mas realmente virou um líder com características perfeitas, você precisa dar o exemplo, tá bom? Então o primeiro ponto é: dê o exemplo se você é um líder, tá? Segundo ponto, o bom líder faz o quê? Ele mais escuta do que fala. Um erro muito comum nos líderes é que eles falam muito e muito e muito, mas eles escutam pouco. Essa era uma característica minha muito forte, né? A comunicação, o falar. E à medida que os anos foram passando, eu fui entendendo e aprendendo na prática que eu precisava escutar muito mais as pessoas, as dores delas, o que elas têm passado, as situações que elas precisam, quando é para corrigir um problema, como a gente corrige. Então eu estou ouvindo muito mais, ao invés de simplesmente falar ou fazer. Então o bom líder, o que ele faz? Ele escuta. Essa é uma característica muito, muito importante que os líderes eles fazem muito pouco. Eles acham que eles precisam sempre falar ao invés de escutar, tá? É muito importante que você, como um líder, possa ouvir as pessoas que estão ao teu redor. E não só as pessoas, mas o seu cliente ou aqueles que estão próximo de você. Ouvindo, você pode absorver tudo que está sendo dito e depois sim soltar uma palavra ou falar algo para aquela pessoa. Mas você precisa primeiro escutar. Então a segunda característica de um bom líder é escutar as pessoas. Terceira e muito importante característica de um líder. O líder ele valoriza as pessoas que estão com ele. O líder ele entende que aqueles que estão andando junto com ele ou aqueles que estão abaixo dele são pessoas importantes. O líder ele sempre lida com pessoas, ele cuida de pessoas, ele trata com pessoas e ele precisa valorizar. Então a terceira característica de um bom líder é valorizar as pessoas que estão com ele. Valorize as pessoas que estão com você, se você é um bom líder. Não simplesmente entenda que eles estão ali e não são importantes. Não, essa pessoa não é importante, ela é importante. Todos são importantes. Então um bom líder ele valoriza as pessoas, tá?
Quarta característica de um bom líder: assume responsabilidade. Se você é um líder e gosta de fugir de responsabilidade, você ainda não é um bom líder. Você não entendeu o que é ser um líder. Um líder, ele vê que uma situação de problema está acontecendo e ele assume a responsabilidade para ele. Ele blinda o time dele, ele blinda as pessoas que estão com ele para assumir a responsabilidade. Quando a gente erra, o líder deveria ter feito diferente. Quando a gente acerta, o líder fez parte daquele acerto porque ele direcionou o time para um caminho. Então, assumir a responsabilidade como líder é muito importante. Sabe, tem muitas pessoas que estão na liderança, às vezes não só de um lugar, mas de uma vida. Eles são pais de família, eles têm a esposa para tratar, o filho, e sabe o que eles fazem? Eles não assumem a responsabilidade. A partir do momento que você casou, você é o líder da sua casa. Você precisa assumir a responsabilidade com a sua esposa. Precisa tratar ela bem, você precisa cuidar dela. Você não pode falar alto ou gritar com a sua esposa, porque é ela a pessoa que está sob a sua responsabilidade. Você tirou ela da casa do pai dela para simplesmente tratá-la mal, ou você vai assumir a responsabilidade de marido e começar a tratar ela como uma princesa, uma esposa que merece carinho. O filho é a mesma coisa. Você não entendeu que você não faz mais as suas vontades? Quando você tem um filho, você faz aquilo que é necessário para o seu filho. Claro, você não vai mimar ele, mas você vai ter responsabilidade sobre a vida dele. Então as pessoas, elas não assumem a responsabilidade na vida. Você marca um compromisso, você não vai. Você tem uma responsabilidade, um cargo que você tem, e você não está ali. É importante que você assuma a responsabilidade desse seu papel. É muito cobrado. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, para você foi dado muito, então você precisa, de fato, responder à responsabilidade que foi te dada. Então, a quarta característica de um bom líder é ser responsável. Última característica, quinta característica de um bom líder é se importar com as pessoas. Se você é um líder e não se importa com as pessoas, você está no lugar errado, meu amigo. Você precisa se importar com as pessoas que estão com você. Você precisa entender que essas pessoas, elas são o mais importante que você tem, porque elas dependem de você para um direcionamento de vida, para uma carreira melhor, para ganhar o salário delas, para atender bem as expectativas e resultados que a empresa espera ou que o lugar que você esteja espera. E a mesma coisa para a vida. Se você não assumir o seu papel como líder em casa, na vida, sua família vai sofrer. Sua esposa, seus filhos e todo mundo que está ao redor. Então, você precisa de fato se importar com as pessoas, tá bom? Você precisa saber que elas dependem de você para muita coisa. Então, faça o seu papel como líder, senão muitos vão sofrer. Eu fiz uma tabelinha bem rápido e eu queria compartilhar ela agora no final com você, porque isso vai te ajudar a entender o papel de um líder e de um chefe. Sabe o que eu queria dizer? Que um chefe, ele manda. Sabe o que um líder faz? Ele inspira. Um chefe, ele controla. Um bom líder orienta. Um chefe, ele cobra resultado. Um bom líder, ele influencia as pessoas a chegarem no resultado. Um chefe, ele cobra resultado. E um bom líder, ele desenvolve as pessoas. Um chefe, ele cobra tarefas. E um bom líder, ele busca nas pessoas encontrar um caminho para executar tarefas de maneira completa e que traga para ela um resultado maravilhoso. Um chefe, ele assume crédito. E um líder, ele divide os méritos. Um chefe, ele gera medo. E um líder, ele gera confiança. Um chefe, ele diz o que fazer. E um líder, ele mostra como faz. E ele faz junto com os liderados. Entende qual que é o papel de um chefe e de um bom líder? Você é um bom líder ou um chefe? Faz um comentário aí, curte esse vídeo, nos acompanha. Eu tenho muito mais para falar sobre isso aqui, sobre liderança. Eu tenho anos de liderança e eu queria compartilhar isso com você. Grande abraço, continue feliz e tamo junto.